Alô você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva. Na aula de hoje, nós vamos falar e discutir sobre o Teorema do Valor Intermediário, Teorema TVI ou Teorema de Bolzano. Estava a fim de estudar um pouco sobre esse teorema? Eu sei, então deixa seu like aí pra mim, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, é muito importante que você se inscreva para poder ajudar a gente, ajudar o canal a crescer. E não se esquecem, clica no sininho, porque você sempre vai ouvir notificações logo em primeira mão, toda vez que sair vídeo novo aqui no canal. Joinha? Então vem comigo. Eu coloquei aqui o enunciado do Teorema do Valor Intermediário, ou o TVI. Então nós vamos começar assim, olha só. Suponha que f seja contínua em um intervalo fechado AB. Então, já temos aqui duas condições muito fortes a respeito da função. Primeiro, ela é contínua e segundo, essa continuidade acontece aqui dentro do intervalo AB. Daí o teorema diz mais. O teorema diz o seguinte, suponha também que n maiúsculo seja um número real qualquer entre f de A e f de B, ou seja, a imagem da função nos extremos A e B do intervalo fechado. Uma condição de existência que acontece aqui é que f de A tem que ser diferente de f de B, ou seja, essas duas imagens elas têm que ser diferentes. Se isso acontece, o teorema garante que vai existir um número real aqui dentro desse intervalo aberto, ou seja, esse número não pode ser nem A nem B, ele vai estar entre A e B, de forma que esse número que está entre A e B, quando associado à minha função f, vai ter imagem exatamente igual a n. Jaqueline, achei meio complicado de entender esse teorema aí. O que esse teorema está querendo dizer para mim? Bom, esse teorema está querendo dizer o seguinte, coloquei aqui umas figurinhas para a gente tentar entender melhor o teorema. Ele está dizendo, olha só, suponha então que a sua função ela é contínua dentro desse intervalo aqui, ó, de A até B. Então, nós temos a continuidade acontecendo de lá de baixo até aqui. Aí o teorema está dizendo, bom, se ela é contínua, igual essa curva aqui, dentro do intervalo AB, e se existe aqui no eixo Y, esse cara aqui, que nós vamos chamar de N, e ele tem que estar entre FA e F de B, ou seja, ele não está nem para cima de F de B e nem para baixo de F de A, se isso acontece, então automaticamente esse N, ele tem que ser imagem de alguém, e nesse caso esse alguém é C, e esse C, ele tem que estar entre A e B, ok? Simples assim. De certa forma, o que esse teorema está querendo dizer é, se ela é contínua no intervalo AB, e se existe um N lá em cima, entre F de A e F de B, esse N tem que estar associado a um número C que vai fazer parte do domínio dentro do intervalo AB. Ah, professora Jaqueline, esse C, né, esse cara que existe lá dentro do intervalo AB, ele é único? Não, ele não é único. Olha esse exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem o A e o F de A, e aqui a gente tem o B e o F de B. Nós temos um N aqui no eixo Y e ele está entre F de B e F de A. Tranquilo? Então, o teorema garante que vai existir um cara aqui embaixo, ó. Esse cara está entre A e entre B, de forma que ele se corresponde com N. Mas aqui tem outro e aqui tem outro. Ó, então, a gente vai chamar o outro cara de C2 e o outro cara de C3. Então, o que eu tenho nessa seguinte situação? Eu tenho F de C1 é igual a N, eu tenho F de C2 é igual a N, e eu tenho o F de C3 igual a N, o que é perfeitamente factível, uma vez que vários elementos do domínio podem estar associados a uma mesma imagem no contradomínio, ok? Então, vamos ver um exemplo mais prático de como é que a gente pode aplicar, então, esses conceitos do Teorema do Valor Intermediário? Vem comigo. Aqui, nós temos a seguinte expressão. Mostra que a função f de x igual a x ao cubo mais 3x mais 1 possui uma raiz real entre menos 1 e 0. Para começar, nós vimos anteriormente que essa função, por ela ser uma função polinomial, ela é contínua.
Se você não acompanhou a aula em que a gente chega a essa conclusão, eu vou deixar o card aqui em cima. É só você dar uma clicadinha lá que você vai ver a aula de continuidade que mostra por que um polinômio, uma função polinomial, ela é contínua. E ela é contínua dentro do seu domínio, ou seja, ela é contínua dentro dos conjuntos dos números reais. Vamos escrever aqui. Se ela é contínua dentro do conjunto dos números reais, então ela é contínua em qualquer subconjunto dos números reais. Observem que eu peguei um subconjunto bem especial. Eu peguei o subconjunto menos 1 e 0. Por quê? É o subconjunto em que eu vou tentar mostrar que tem uma raiz real lá dentro. Agora, eu já sei que ela é contínua dentro de um intervalo fechado. O que eu preciso para usar o teorema do valor intermediário? Eu preciso mostrar que f de A é diferente de f de B. O que é fácil, porque nesse caso aqui, eu tenho que mostrar quem é f de A. F de A é menos 1. E f de B é quem? 0. Vamos calcular esses valores então. Observe que f de menos 1 vai lá na função f de x e substitui x por menos 1. Vai ficar menos 1 ao cubo mais 3 vezes menos 1 mais 1. Isso quer dizer, então, que f de menos 1 vai ser igual, aqui vai dar menos 1 ao cubo, e esse menos 1 ao cubo corta com esse mais 1. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Por outro lado, quem é que vai ser o f de 0? F de 0 vai ser 0 ao cubo, volta lá na função original, mais 3 vezes 0, mais 1. Então, esse 0 ao cubo com esse 3 vezes 0 dá 0, e eu posso dizer, então, que f de 0 é igual a 1. Então, com esses valores que nós encontramos aqui, é fato que f de menos 1 é diferente de f de 0, porque f de menos 1 deu menos 3 e f de 0 deu 1. Então, pelo teorema do valor intermediário, ou TVI, vai existir um n dentro do intervalo menos 3 e 1. Só lembrando aqui, ó, esse intervalo é a mesma coisa que f de menos 1 até f de 0. Joinha? Então, vai existir um n lá em cima, de forma que n seja igual a f de c. E esse c está dentro do intervalo de menos 1 até 0. Então, nós provamos a primeira situação. Nós provamos que vai ter um cara, um n lá em cima, dentro da imagem, né? Dentro do conjunto imagem, especificamente dentro de f de menos 1 e f de 0, de tal forma que ele vai ser a imagem de um cara lá dentro do domínio, lá dentro do meu conjunto fechado, que está dentro do domínio, que é o menos 1, 0. Ok, mas professora Jaqueline, essa igualdade que você conseguiu aqui, ela não mostra que esse n é raiz. Não, ela não mostra que ele é raiz. Mas nós vamos abrir um parênteses aqui e ver que a gente pode garantir que esse n é raiz. Por quê? Eu quero que vocês, nesse caso agora, observem o seguinte. Ok, lá no TVI, eu tinha a situação em que existia um número n dentro do intervalo f de b e f de a, de forma que f de n era igual ao número c, onde esse número c estava entre a e b. A condição lá naquele momento era que f de a fosse diferente de f de b, mas nós conseguimos algo bastante interessante. Nós conseguimos um f de a que era igual a f de menos 1, que era menos 3, e nós conseguimos um f de b, que era igual a f de 0, que era igual a 1. Eu quero que vocês observem isso aqui, ó. Esse número f de a, ele é negativo. E esse número aqui, f de b, ele é positivo. Então, além de eu ter o f de a diferente do f de b, eu tenho uma diferença de sinais entre f de a e f de b. O que você está querendo dizer com isso, professora Jaqueline? Eu estou querendo dizer o seguinte, ó. O que acontece de especial aqui, então, com essa função? Eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui está o 0, que é o meu primeiro elemento do domínio. E aqui
tá o menos 1. Vamos colocar o menos 1 aqui. A imagem de 0, a gente viu que dá 1. Então, a bolinha fecha aqui no 1. E a imagem de menos 1, a gente viu que dá menos 3. Então, vou colocar ela aqui embaixo. Menos 3. Então, ó, o menos 3 aqui embaixo, negativo. E o 1 lá em cima, positivo. Eu quero que vocês observem que a única forma de conectar esses dois pontos através de uma função contínua implica na intercepção do eixo x por essa curva. E essa intersecção acontece aqui, no valor intermediário. Esse cara aqui é que é meu c, certo? Ó, então, eu vou escrever aqui, existe um c de tal forma que f de c é igual a n. Só que como ele está interceptando o eixo x, esse valor aqui é 0. f de c tem que ser igual a 0. Ou seja, c é a raiz de f de x. Certo? Mas isso só aconteceu porque além de eu ter essa condição aqui, f de a diferente de f de b, eu tinha essa condição aqui, ó, que f de a era negativo e f de b era positivo. Então, o adendo que a gente tem aqui do teorema do valor intermediário é que se, além de acontecer a diferença entre f de a e f de b, nós tivermos a diferença de sinais entre as imagens dos extremos do meu intervalo, eu vou ter uma raiz, então, dentro da minha função. Então, vamos voltar lá no exercício anterior e vamos escrever isso. Vou colocar aqui, ó. Como f de 0 é positivo e f de menos 1 é negativo, segue que, além desse n ser igual a f de c, que esse n é exatamente igual a 0. Ou seja, f de c é igual a 0, ou seja, c é uma raiz de f de x. Eu quero deixar bem claro que o teorema do valor intermediário, ele garante que a função tem uma raiz dentro de um intervalo, se ela é contínua. Porém, ele não diz qual é essa raiz. Bom, para encontrar essa raiz, é só você tentar usar as técnicas para calcular a raiz de uma função, dependendo do tipo de função contínua que nós tivermos, ok? Deixa aí nos comentários qualquer dúvida que vocês possam ter tido a respeito desse tema. Vai ser um maior prazer responder esses comentários de vocês. Deixa seu like aí no vídeo, não se esquece não. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que precisam aprender um pouquinho mais sobre continuidade e o teorema do valor intermediário. Até a próxima aula e um abração!